Boa tarde, meio-dia, segunda-feira, 25 de março de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. GMF inicia monitoramento das audiências concentradas no sistema socioeducativo. Reunião de análise estratégica apresenta resultados de 2023. STF define que segurado não pode escolher cálculo para benefício da Previdência. Acompanhe uma reportagem sobre a campanha Se Renda à Infância, que incentiva a destinação de parte do imposto de renda aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Nilce de Marcos. GMF inicia monitoramento das audiências concentradas no sistema socioeducativo. Vamos conversar ao vivo com a repórter Kátia Matos. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Mércia. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos. O monitoramento quadrimestral das audiências realizadas no sistema socioeducativo por meio do preenchimento de formulários servirá de base para o planejamento das ações em cada comarca mineira. O objetivo do acompanhamento é avaliar as medidas socioeducativas de internação e semiliberdade no Estado. O monitoramento das audiências concentradas no sistema socioeducativo segue as regras dispostas em provimento conjunto publicado pelo TJMG. Os dados serão publicados e debatidos com o Sistema de Justiça Infracional Juvenil, com os trabalhadores da socioeducação e com a sociedade civil para a qualificação do atendimento prestado aos adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa. Segundo o juiz titular da Vara da Infância e Juventude da comarca de Uberlândia e responsável pela área socioeducativa do GMF do TJMG, José Roberto Poiani, as audiências concentradas no sistema socioeducativo garantem a participação efetiva do adolescente e da família dele na revisão judicial da medida de internação ou semiliberdade. Em Minas Gerais, as primeiras audiências foram realizadas na comarca de Belo Horizonte em 2021 e ao longo do tempo vem se mostrando uma importante estratégia para a qualificação do acompanhamento das medidas socioeducativas. A iniciativa prevê a reavaliação sistemática da situação jurídica e psicossocial de adolescentes e jovens a partir da escuta qualificada junto aos familiares deles. Cabe ao GMF e à COINGE, a Coordenadoria da Infância e Juventude do TJMG, oferecer aos magistrados o suporte às audiências concentradas, sobretudo nos aspectos logísticos. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Kátia. Hoje, 25 de março, é comemorado o Dia do Oficial de Justiça. Para homenagear os servidores que têm a responsabilidade de materializar a aplicação da lei, o presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, publicou uma nota parabenizando a categoria que atua na Justiça Mineira. O presidente do TJMG exaltou a missão dos oficiais de justiça que promovem o cumprimento pessoalmente dos atos judiciais, enfrentando situações adversas para materializar a aplicação da lei em casos concretos. A mensagem completa está disponível no portal tjmg.jus.br. Reunião de análise estratégica apresenta resultados de 2023. Informações com Flávia Carneiro. Os integrantes do Comitê de Governança e Gestão Estratégica do TJMG participaram de uma reunião de análise estratégica dos projetos e ações desenvolvidos pelo Judiciário Mineiro em 2023 e os que estão em execução em 2024. No encontro, que é realizado periodicamente para o monitoramento do planejamento estratégico de 2021-2026, foram apresentados os índices de desempenho de metas nacionais instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça para o aprimoramento da prestação jurisdicional. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, fez a abertura da reunião e transmitiu a condução ao superintendente judiciário e primeiro vice-presidente do TJMG, desembargador Alberto Vilas Boas, que falou sobre o encontro. A apresentação foi muito boa para a gente ter uma ideia dos projetos que foram imaginados, idealizados e apresentados para o ano de 2023 e o que efetivamente conseguiu ser concluído, quais foram os percentuais de atendimento
em relação a cada uma das estratégias, a cada uma das metas. E essa reunião foi boa justamente por isso, para averiguar se o tribunal está seguindo uma linha de atendimento a essas metas nacionais do CNJ, as suas próprias metas, se as iniciativas estratégicas que nós pensamos, idealizamos, são as ideais, foram as ideais, se elas tiveram receptividade do jurisdicionado, da população. Ela é interessante justamente porque se tem condição de fazer uma visão geral de todos os órgãos da administração superior do tribunal, a fim de se saber se as estratégias e as iniciativas foram executadas do modo como imaginadas. Participaram da reunião a terceira vice-presidente do TJMG, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, o corregedor-geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, os juízes auxiliares da presidência Marcela Novaes, Raquel Gomes Barbosa e Tiago Colnago, entre outros magistrados e servidores. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. A seguir, STF define que segurado não pode escolher cálculo para benefício da Previdência. E mais, acompanhe uma reportagem sobre a campanha Se Renda à Infância, que incentiva a destinação de parte do imposto de renda aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Voltamos em instantes. STF define que segurado não pode escolher cálculo para benefício da Previdência. Renê Almeida. O Supremo Tribunal Federal definiu que a regra de transição do fator previdenciário, utilizada para o cálculo do benefício dos segurados filiados antes da Lei 9.876 de 1999, é de aplicação obrigatória. Prevaleceu o entendimento de que, como a Constituição Federal veda a aplicação de critérios diferenciados para a concessão de benefícios, não é possível que o segurado escolha uma forma de cálculo que lhe seja mais benéfica. Também por maioria de votos, o plenário declarou a inconstitucionalidade da norma que passou a exigir carência de 10 meses de contribuição para a concessão do salário maternidade para as trabalhadoras autônomas, contribuintes individuais, para as trabalhadoras rurais, seguradas especiais e para as contribuintes facultativas. Da Agência Rádio Web, Renê Almeida. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da EGEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, promoveu uma ação educacional sobre conciliação criminal realizada na última sexta-feira de forma virtual. A atividade abordou os fundamentos legais, hipóteses de cabimento e contribuição para a cultura de paz na esfera criminal. As palestras foram proferidas pelo supervisor do GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, e das medidas socioeducativas do TJMG, desembargador José Luiz de Moura Faleiros, e pela desembargadora Daniela Vilani Bonacorsi Rodrigues. Acompanhe uma reportagem produzida pelo repórter Cid Marcos sobre a campanha do CNJ, Se Renda à Infância, que incentiva a destinação de parte do imposto de renda aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Sobre a renda de cada cidadão, incide um valor chamado de imposto devido. Este valor será pago pelo contribuinte sob forma de imposto de renda retido na fonte ou após a declaração de pessoa física. Muita gente não sabe, mas cada pessoa pode escolher o destino de até 6% do total do imposto devido sobre a renda e beneficiar com até 3% fundos dos direitos da criança e do adolescente e mais 3% no máximo aos fundos dos direitos dos idosos. As doações vão para entidades cadastradas nos fundos controlados por conselhos municipais, estaduais, distrital e nacional dos direitos da criança, do adolescente e do idoso. Se a entidade não for registrada nestes conselhos, não é possível fazer a doação. O superintendente da Receita Federal em Minas Gerais, Michel Teodoro, explica o caminho. Na hora que ele faz na declaração do imposto de renda, ele abre o campo, né? Você quer doar para um fundo da criança ou do adolescente da União, do Estado, ele aparece todos os estados, e se for para o município, ele aparece todos os municípios dentro daquele estado. O superintendente diz ainda que tanto quem tem imposto a restituir quanto a pagar pode fazer a doação. É muito intuitivo, né? O programa do imposto de renda, ele dá essa facilidade, né? Preencha todas as informações e depois da declaração totalmente preenchida,
vai lá no campo, né, doações, destinações diretamente na declaração. Então lá vai ter o valor disponível e o valor máximo disponível para doação, e você vai e insere aquelas informações. Se você tiver imposto a restituir, né, e você pode fazer a doação em relação àquele valor, você vai ter que pagar um DARF em relação a esse valor especificamente doado, e depois esse valor é somado na restituição do imposto de renda. Esse valor ele volta na restituição do imposto de renda, inclusive com reajuste do Selic até o período da restituição. Pessoa física também pode doar. Pessoa jurídica tributada pelo lucro real. Tanto se ele fizer apuração trimestral quanto a apuração anual, ele pode fazer a doação a destinação de até 1% do imposto devido. A Fundação Sara é uma das entidades beneficiadas pelas doações. Dá assistência a crianças e adolescentes com câncer. Há 7 meses, Marcela e a filha dela, Bela, vieram morar na sede da Fundação em Belo Horizonte. Elas são de Turmalina, norte de Minas. Se mudaram para BH ao descobrir que Bela tem leucemia. A Fundação dá todo o amparo para o tratamento, como explica Marcela. Medicação, transporte, exames, alimentação, desde a higiene, tudo. Hospedagem também. A gente chega, a gente ganha kit de roupa de cama, toalha, higiene, tudo. Aqui tem o apoio psicológico, pedagógico para a Bela, que já está frequentando a escola, tem a escolinha aqui para ela. E se não fosse a fundação, não sei o que seria, sério. Com este apoio, o tratamento feito na Santa Casa já rende bons frutos, como ressalta a mãe de Bela. A leucemia já entrou em remissão. Em 25 anos de atuação, a Fundação Sara conseguiu realizar mais de 25 projetos com o dinheiro do imposto de renda. O recurso é utilizado para custeio de exames de alto custo ou que não são feitos pelo SUS, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento do tratamento. A equipe multidisciplinar, com, por exemplo, psicólogas, também é paga com o dinheiro das doações. Silvana Amorim, superintendente executiva da Fundação Sara, dá mais detalhes. Nesses 25 anos de atuação, já acolhemos e cuidamos de mais de 1.500 crianças de Montes Claros, de Belo Horizonte, de todas as regiões de Minas Gerais. Sem as destinações de imposto de renda, seria extremamente desafiador atender todas as nossas crianças por meio dos nossos programas. A superintendente da COINGE, Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG, desembargadora Alice Birchel, destaca que este tipo de doação faz com que o contribuinte saiba exatamente para onde o dinheiro dele está indo. Quando você vê que uma creche que você ajudou, ela está cuidando melhor da criança, isso vai retornar para a gente, porque a criança vai crescer e a sociedade vai ficar mais em paz. A própria criança, ela vai com essas doações, elas serão encaminhadas a projetos. Então, essa criança às vezes está abandonada, está num abrigo, né? Precisa ali daquela situação, às vezes, itens simples de higiene, né? Então, quem vai fazer essa gestão é o fundo municipal que recebeu esse dinheiro, ele vai fazer a distribuição entre as creches mais necessárias, por exemplo. A gente está falando de creche que fica mais fácil da pessoa entender, né? Mas para as instituições, todas elas que cuidam das crianças, e ela vai fazer essa separação de acordo com a necessidade. Essa doação para o contribuinte, ela também é gratuita, não vai alterar nada no imposto de renda dela. São muito importantes essas doações para que a sociedade cada vez tenha crianças que vão virar adultos e que vão trabalhar, terão formação profissional e a própria cidade vai se desenvolver com isso. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra, e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMG Oficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, até amanhã.